Outro dia eu estava aqui fazendo sauna aqui com um parceiro da sauna, o Herculano, e conversando com ele, né? Falando aí da minha do novo ritual, botei inclusive na agenda, né? 9 horas da manhã vem uma mensagem. Você já jogou alguma coisa fora hoje? E aí eu estou passando, né? Pela casa aqui, é uma gaveta, depois a outra gaveta, depois a outra gaveta. Aí vou jogando sempre alguma coisa fora. E aí eu comentei com ele que a sensação que eu tenho quando eu jogo uma coisa fora é como se a casa passasse a ter uma vida, como se fosse uma floresta. Aquela sensação que a gente tem, tudo meio parado, sempre tem alguma coisa sendo modificada, sendo alterada, e essa sensação, da mesma maneira que a casa ganha em vida, né? E, por exemplo, eu entrei aqui, abri uma gaveta, aí dentro da gaveta tinha um massageador de costas, que eu não estou usando, que eu gostaria de usar, separei, botei na mesa de cabeceira para usar. Na outra, eu ia comprar um caderno na papelaria, tinha um caderno sobrando e eu não sabia que tinha aquele caderno. Então as coisas vão acontecendo, eu vou jogando coisas fora, vou descobrindo coisas que estão sem uso, que eu gostaria de usar, e também percebo, por exemplo, uma toalha que já tinha dado tempo, né? E fui lá, comprei uma toalha, quer dizer, as coisas vão entrando em movimento. E essa é uma das novidades. Hoje é a última quarta-feira do mês, de março. Hoje nós temos os bimodais vão fazer a sua live. E dentro dessa live a gente vai discutir, e aí virou também um ritual, da mesma maneira que eu estou criando os rituais, né? Os meus rituais pessoais, eu estou criando os rituais da escola. A gente, no final de setembro, faz um encontro presencial e toda quarta-feira, já é tradição, a gente faz uma live. E na live, eu agreguei a esse ritual da live a revisão do Guia de Felicidade Bimodal 2.0, que eu fiz isso no mês passado e estou fazendo agora. Eu deixo um mês o guia guardado na gaveta e tiro da gaveta para mexer. Ou seja, depois de ler vários livros, de comentar várias coisas, de escrever vários artigos, eu volto ao guia com a cabeça fresca, né? Diferente do ano passado, que todo dia eu mexia nele, fica cansativo, não só para os alunos, mas para mim também. E agora eu volto com um novo pique e aí vou colocando coisas novas. O que tem de novidade aí no nosso guia, né? Primeiro aspecto que eu acho que é importante, assim, temos no guia, né? São 3 camadas, e aí isso cada vez está ficando mais claro, né? O que é um projeto? Quando a gente fala em desenvolvimento de projetos, vai fazer um curso de desenvolvimento de projetos em qualquer lugar. Ah, eu quero fazer um curso de desenvolvimento de projeto. O que o cidadão vai falar lá? Um projeto tem 3 etapas. Para onde você quer, o que você quer com aquele projeto, o que você tem que fazer para aquele projeto funcionar do jeito que você gostaria e qual é a métrica que você vai utilizar para ver os resultados daquele projeto. Não tem que discutir. Vai fazer projeto de geladeira, de cadeira, de qualquer coisa que você fizer, vai ter essas 3 áreas. E aí tem uma coisa que eu coloquei aqui no final, que eu acho importante, que eu coloquei a meta no desenvolvimento do GFB 2.0, do Guia de Felicidade Bimodal 2.0, é unir 2 coisas, profundidade com simplicidade. Esse é o objetivo. Por isso que esse guia, o guia que eu estou escrevendo, que os bimodais vão receber, né, esse guia tem que ser muito simples. Ele não pode ser complexo. E é isso que eu acho que é a dificuldade que as pessoas têm. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser profundo. Então, esse é o trabalho da síntese, né? E é o trabalho que eu estou gostando. Aí fiz aqui um primeiro parênteses para comentar aqui a versão 2.1 do guia, né? Que está sendo lançado, que está sendo trabalhada agora em março. Fiz aqui, mantive a frase, né, que abre o artigo, eu acho que é a melhor que eu achei até agora. Quanto mais escolhas temos na vida,
mais precisamos saber para onde queremos ir, do Roy Bennett. E isso aí é o norte, né? Que é a primeira conversa que a gente tem que ter sobre felicidade, é entender que o Sapiens 2.0, e isso é uma coisa que eu aprofundei agora nesse artigo e melhorei no guia, que é o seguinte: nunca na história da jornada humana nós tivemos a capacidade de ser tão personalizados, tão singulares como agora. Por quê? Com essa possibilidade de João mora com Maria, João vê o Netflix dele, Maria vê o Netflix dela, os dois no celular. João tem o Twitter dele, Maria tem o Twitter dela. João tem o YouTube dele, Maria tem o YouTube dela. João tem o Spotify dele, Maria tem o Spotify dela. Antigamente era João e Maria assistindo televisão, João e Maria no carro ouvindo rádio. João e Maria, quer dizer, era muito mais massificado. Claro que a gente tem problemas que a gente pode ter nesse processo de individualização, e a gente está tendo esse problema, mas a gente está tendo essa possibilidade. E aí nós temos uma personalização, uma singularização de massa. Isso nunca aconteceu na história do Sapiens. Que a gente foi mais singular é o aumento exponencial, radical da taxa, e eu botei isso no glossário, da singularidade. A gente nunca pôde ser tão singular como agora. E é essa crise que a gente está passando. É ótimo, é maravilhoso, mas a gente precisa de ferramentas para gerenciar esse processo. E a gente está sem ferramenta para isso. E aí, então, eu falo assim, faço um parênteses rápido, né, falando que eu tenho utilizado esse guia, falei isso semana passada, e tenho trabalhado dentro dos desafios em espiral. Podia ter me acomodado depois do livro Administração 3.0, podia ter me acomodado depois do livro de Civilização 2.0, e continuo pesquisando e vou pesquisar e vou trabalhar com isso, com desafios em espiral, isso botei no glossário, até quando eu puder, até quando as minhas pernas puderem aguentar. Tem a musiquinha que fala sobre isso, né? Então, aí a gente vai caracterizar esse cenário. Então, a primeira coisa, e uma coisa que eu estava conversando com o Fábio ontem, né, um pouco muito influenciado pelo Seligman, que o Martin Seligman passou a ser um dos nossos padrinhos, que defende uma nova psicologia, né, e um outro padrinho nosso é o Mihaly, que defende, né, uma visão singularista, que é o que a gente defende também, né, que a gente tem que procurar aquilo que nos faz subir no tapete de Aladim, entrar em estado de fluxo. É o norte do nosso guia, a singularização. É um guia fortemente singularista, né? Então, a gente vai trabalhando com isso. Eu estava falando com o Fábio que um dos problemas, e o Seligman fala muito sobre isso, do otimismo e do pessimismo, é que as pessoas estão muito pessimistas em relação a esse novo mundo. E isso baixa o astral da galera. Então a gente tem que disseminar nesse nosso guia, né, não só que a gente está vivendo hoje uma renascença civilizacional, mas como o pior já passou. Um dos piores séculos da história do ser humano foi o século passado, que nós tivemos a junção de aumento populacional exponencial e mídias centralizadas. Deu no que deu. Nos holocaustos, nas confusões, nas guerras que a gente teve ano passado. Esse século é um século muito mais promissor, porque nós temos, como tivemos na Renascença grega, como tivemos na Renascença pós-Idade Média, o fim de um ciclo, de uma crise civilizacional e o início da Renascença. Temos que agradecer todos os dias de termos nascido nessa época. Apesar das séries Black Mirror, e que tudo vai acabar, que os robôs vão dominar tudo, e que a gente vai perder emprego, etc. Papá. E o que a gente vê é o contrário. Tem cada vez mais oportunidade. Tem trabalho, talvez não tenha emprego, que é diferente. Mas trabalho tem.
Pega essa galera que está trabalhando no Uber, que não tinha onde trabalhar. Quantas pessoas hoje trabalham no Uber? Quantas pessoas trabalham no iFood? Quantas pessoas trabalham passeando com o cachorro? Quantos personal trainers tem? Então, e cada vez tem mais personal disso, personal daquilo. As pessoas estão se especializando, porque cada vez você tem mais singularização. E quanto mais singularização, mais as pessoas querem ser singularizadas, e quanto mais singularizadas as pessoas querem ser, mais personal da singularização de cada um vai aparecer. Então não vai acabar emprego, cada vez tem mais emprego. Desculpe, emprego não, trabalho. Olha o ato falho. Então aí a gente vai caminhando. Então, nós estamos vivendo, agradeçam, a melhor fase da época do ser humano. Talvez aquela época dos gregos foi muito boa também, depois da Idade Média, mas agora é o boom da Renascença. Então a gente precisa, para ajudar esse Sapiens 2.0, de guias de felicidade mais fortes. E aí a gente está tentando atender essa demanda. E aí eu coloquei, né? Quanto mais escolhas, quanto mais gente temos no planeta, mais descentralizado tem que ser o ambiente de sobrevivência. A única forma sustentável e saudável de lidar com a complexidade é a descentralização. E quanto mais descentralização, mais escolhas. E quanto mais escolhas, mais a gente precisa de guias fortes de felicidade, que é o que a gente está tentando ajudar a desenvolver, que é que o Seligman colocou no livro dele, que ele estava trabalhando, é um guia de felicidade. Quando a gente vê o revival dos estoicos, todo mundo falando de novo dos estoicos, os estoicos também defenderam um guia de felicidade. O Aristóteles também tinha defendido o seu guia de felicidade. O Sócrates também defendeu o seu guia de felicidade. Então, são guias de felicidade em espiral que vão melhorando para que a gente possa ter vidas mais adequadas, um bem-estar melhor, um bem-estar continuado, dentro desse cenário muito mais descentralizado, com uma taxa de singularidade nunca vista na história, massificada para cada vez mais gente. E aí, então, a gente precisa trabalhar com isso. Bom, aí eu botei, né, que a gente tem aí, estou tirando aquele pessoal de autoajuda, estou tirando psicólogos, estou tirando a galera do RH, né, botando todo mundo, tirando de um canto, botando para o outro. Estou trazendo todo mundo para a inovação pessoal. Então, se abre um novo campo da inovação pessoal, e o objetivo da inovação pessoal é facilitar e melhorar a vida dos sapiens, né? Para que a gente possa trabalhar. Dentro desse novo campo, quais são as perspectivas que eu vejo como tendência? O uso da inteligência artificial. E aí eu botei no glossário, por incrível que pareça, ainda não estava no glossário, a definição de inteligência artificial, a nossa, que é máquinas que aprendem e decidem com uso. Não são processamentos de dados mais sofisticados, como um filmezinho, a tradução de espanhol para francês, para italiano. Isso não é inteligência artificial, isso é processamento mais sofisticado. Inteligência são máquinas que aprendem e decidem com o uso. E a gente vai ter isso fortemente no uso, na melhoria dessa qualidade de vida das pessoas. Então eles vão ajudar no aperfeiçoamento e massificação dos guias de felicidade. E cada uma dessas máquinas que aprendem com o uso vão escolher, vão ter, né, bases em guias de felicidade, que são vários. Com várias opções, a gente está oferecendo uma das opções. A formação dos profissionais de inovação pessoal, e aí eu estou colocando, né, os preventistas, que é o que eu estou formando aqui na escola, e os pós-ventistas. Qual é a diferença? Os preventistas são aqueles que vão disseminar os guias e que vão trabalhar com pessoas que tenham mais facilidade de usar esses guias de maneira mais autônoma, com problemas emocionais mais conjunturais. E os problemas emocionais mais estruturais, aí nós vamos ter os pós-ventistas, aquelas pessoas que vão se especializar, né, em resolver determinados problemas. E aí tem uma outra coisa que eu também vejo como tendência, que é a especialização. Eu estava brincando, né, tem um amigo meu que queria se separar da namorada e foi procurar uma terapeuta. E aí essa terapeuta
ficou com ele, e aí ele agora está com dois problemas. Ele precisa se separar da namorada e da terapeuta, porque ele continua namorando aquela menina e continua com o terapeuta. Eu já falei isso. Então, a gente precisa de um profissional da inovação pré-ventista ou pós-ventista, uma coisa mais simples, né? Que seria uma espécie de especializado em pé na bunda. O cara ele vai ajudar a pessoa a dar um pé na bunda. Ele é especialista nisso, então ele vai ter técnicas para fazer isso. Da mesma maneira que a medicina se especializou, que hoje você até, se você for operar o dedão do pé, tem um especialista, você vai ter também os especialistas na área da inovação pessoal, em que cada problema específico vai ter um problema específico, e obviamente que existem determinadas situações que o problema específico é apenas um sintoma. E aí então o cara vai ter que ir para um cara mais punk, um cara mais de problemas estruturais. Bom, aí no nosso guia nós temos a visão, que é o para onde, atitudes, como fazer para tornar o projeto de felicidade escolhido uma realidade, e as métricas. E aí eu fiz aqui uma tentativa, isso aí é novidade, para que a gente possa decorar, quando eu for fazer uma palestra, quando fazer uma coisa, eu preciso decorar essas coisas todas. Aí na coisa dos paradigmas mais fortes, eu botei o seguinte: a rota do chuveiro com duas mentes, de dentro para fora com muita singularidade, com uma pitada missionária, atendendo aos vários eus, de forma sensitivista, sempre focado no longo prazo, que é onde a gente tem os nossos paradigmas. Felicidade é chuva, não é chuveiro. Nós temos duas mentes, precisamos trabalhar com a secundária, né? Precisamos ter uma felicidade de dentro para fora, muita singularidade, a gente precisa desenvolver o nosso tapete de Aladim com uma visão missionária das nossas atividades, atendendo vários eus internos de forma sensitivista. A referência é as minhas sensações, né? E não as coisas, sempre focado no longo prazo. E aí, fiz aqui também, na questão das atitudes, e aí eu gostei porque nas atitudes eu chamei de chame de fé. Olha como facilita falar. Quais são as atitudes que a gente tem que fazer? Chame de fé. O que é o chame de fé? Coragem, honestidade, aprendizado, minimalismo, empatia, disciplina, foco e empreendedorismo. Chame de fé. Pronto. Aí eu consigo decorar essa parada e fica colocado. E, para fechar, as métricas. Qual é a métrica que eu tenho para saber se a minha felicidade está indo bem, se o meu caminho está indo bem? Aí nós vamos para o TBMRC. O que eu tenho que ter como referência? Tranquilidade, bom humor, motivação, resiliência e criatividade. O que vocês me dizem? Simplicidade com profundidade. É isso. Bom, pessoal, hoje, quarta-feira, dia de áudio aberto, muita gente ouve aí quarta-feira o áudio, e aí eu peço para vocês apoiarem a Bimodais, apoiarem o nosso projeto de pesquisa. Não, Nepô, não posso, tenho tempo, estou enrolado. Dá Pix, cara, manda um Pix pra gente, cara. Paga uma continha, paga um boleto, paga um supermercado, paga qualquer coisa, e eu estou aqui na batalha. Todo dia produzindo áudio, todo dia analisando um texto, analisando um livro, colocando, que é isso que vai fazer a diferença nesse novo cenário. Se você pegar as instituições de pesquisas, essas mais burocráticas, etc., estão muito preocupadas com os meios e pouco preocupadas com os fins. E a gente aqui está preocupado com os fins, porque a gente tem independência, a gente está usando um guia de felicidade forte, a gente está trabalhando em cima disso. E aí eu quero que você ajude a gente. Mais do que ajudar, do que fazer um Pix, é entrar para a escola, é participar do projeto, vir ser um mentor de felicidade 2.0. É o mercado que está se abrindo, a galera que está trabalhando com isso, que já está usando o guia, está começando a fazer a diferença, está começando a gerar grana. E você pode pegar o início da onda, entrar no início da onda, e aí você vai surfar nesse novo cenário. A demanda é gigante. E a gente está fazendo um trabalho bem legal. Vídeo, áudio que a gente acabou de fazer. Então, vem para a escola, vem se formar nessa formação de mentores de felicidade 2.0. O que você me diz?